Muitos profissionais acreditam que se a mulher está triste no pós-parto, é porque ela está com depressão. Você também pensa assim? Existe diferença entre tristeza e depressão pós-parto. Existe diferença. E muita gente, quando vê uma mulher no pós-parto triste, chorosa, irritadiça, né, acreditam que ela tá com depressão. Então, gente, é muito comum que quando a mulher procura pelo profissional relatando questões emocionais de tristeza, o profissional logo levante a hipótese de que ela está com depressão pós-parto. Mas muitas dessas mulheres não estão com depressão pós-parto. Elas estão com tristeza pós-parto, que é diferente, tá? E por que tristeza, Rafaela? Porque o período pós-parto, a mulher ela perde muitas coisas. E esse perder muitas coisas pode fazer com que ela tenha que elaborar o luto por tudo que ela está perdendo. Então, o luto, ele não acontece só quando morre alguém, mas quando a gente perde algo também, tá? E no pós-parto, mulheres perdem muita coisa. Perdem privacidade, perdem autonomia, perdem a visibilidade, perdem a... quem são elas mesmas, né? Então, assim, ser uma pessoa que gostava de fazer tal coisa, não pode mais fazer, né? Então, ela perde muita coisa. Então, ela pode se sentir triste, tá? Ela pode sentir raiva da maternidade. Ela pode dizer, inclusive, estou com raiva da maternidade. Eu não sabia que ser mãe implicava nessas coisas. Então, a gente não pode confundir esse desabafo ou esse período de luto com sintomas de depressão. É que existe diferença entre sintomas de depressão e transtorno de depressão. São coisas diferentes. Sintomas de depressão é a pessoa, é como se fosse um checklist, né? Um checklist do que a gente considera que a pessoa está com sintomas de depressão, tá? Então, assim, tá triste? Tá chorosa? Tá se sentindo culpada? Tá. Tá tendo pesadelo? Tá. Né? Então, é um checklist. Isso significa que a pessoa está apresentando sintomas de depressão, mas não é uma certeza. Porque, como eu acabei de dizer aqui para vocês, talvez o que ela está apresentando é uma tristeza. E a tristeza, às vezes, vai se confundir, né? Com os checklist de sintomas de depressão, ok? Então, o transtorno de depressão é uma doença emocional, uma doença psicológica que deixa aquela pessoa, então, num estado em que ela vai precisar de tratamento. E tratamento psicoterapêutico, tratamento medicamentoso em alguns casos. Não é em 100% dos casos, mas em alguns casos. O transtorno de depressão nessa fase vai precisar também de medicação, tá? Diferente dos sintomas de depressão. E não significa que a pessoa está com transtorno de depressão. E também não significa que a pessoa vai precisar tomar medicamento, por exemplo, tá? Então, podem ser coisas diferentes. Sintomas de depressão significa que a pessoa apresenta sintomas, mas não é garantia de transtorno. Os sintomas servem para o profissional fazer um rastreio, identificar se aquela pessoa pode estar ou não apresentando depressão, seja ela perinatal, seja ela pós-parto, tá? Então, para o profissional fazer um psicodiagnóstico, antes talvez ele tenha que fazer um rastreio, tá? Que faz parte do psicodiagnóstico, o rastreio. Mas então a gente faz um rastreio inicialmente, e aí se no rastreio a gente identifica que a pessoa tá triste, tá chorosa, mas não pontuou para sintomas de depressão, então, eu descarto o transtorno de depressão. Agora, se nesse rastreio a pessoa apresenta tantos sintomas ali que me faz pensar, pode ser que ela tá com transtorno, aí eu encaminho ela, então, para uma avaliação mais profunda para verificar se ela está com transtorno de depressão. Além da tristeza, dos sintomas de depressão e do transtorno de depressão no pós-parto, gente, ainda existe uma disforia puerperal chamada
baby blues. Essa disforia puerperal, ela vai acontecer para mais de 80% das mulheres no pós-parto. Quer dizer, quando eu estou dizendo mais de 80%, eu estou dizendo quase 100%. Eu estou dizendo quase todas as mulheres apresentam uma disforia chamada baby blues. Rafael, o que é essa disforia? Ela é uma labilidade emocional, tá? Então, a pessoa, ela fica ora triste, chora, se irrita, fica feliz, fica alegre, fica emocionada. Então, é uma labilidade emocional que deixa as emoções dessa mulher, né, flutuante, digamos assim, vai e volta. Eu gosto de fazer uma brincadeira do Chaves. Para quem assistia Chaves, né, ou Chapolin, eu não lembro, tinha lá que eles ficavam falando, eu sinto um negócio que sobe, 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 depois desce, 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 sobe, 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 depois desce. Não sei se você assistiu esse episódio, mas eu morria, né, assistia muito Chaves e Chapolin. Então, quando eu penso em Baby Blues, eu me lembro dessa fala aí, né, do Chaves ou do Chapolin, não sei de qual dos dois, mas é uma emoção que sobe, 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 depois desce, desce, sobe, 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 depois desce, 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 tá? Então, e essa emoção, ela vai ficar por cerca de 2 semanas. Então, não necessariamente essa pessoa vai precisar de medicação, aliás, não necessariamente não, ela não vai precisar de medicação, tá? O baby blues, a gente não trata a mulher com medicação. Talvez o que ela precise é de um acolhimento profissional. Mas nem de psicoterapia ela vai precisar no caso do baby blues, porque não vai dar tempo. Se dura cerca de 2 semanas, vão ser só 2 sessões? Não faz sentido, tá? Então, seria um acolhimento. Então, quando eu recebo essa pessoa na minha clínica, porque chega gente atrás de nós no pós-parto desesperada, achando que tá com depressão pós-parto. E na realidade é baby blues. Só que aí que tá a diferença. Um profissional que sabe que existe baby blues e qual é o tempo de duração dele, ele consegue olhar para a cliente e de forma segura dizer para ela, olha, isso é uma disforia puerperal chamada baby blues. Nós não vamos precisar ficar com terapia por conta disso, tá? Eu vou te acolher aqui, nós vamos trabalhar isso nessa sessão, tá? Que tá te angustiando, que te trouxe até aqui. Né? Se chegar depois do período do baby blues, você já vai entender também, como um profissional seguro, que não se trata mais de baby blues, que já passou o tempo do baby blues. E se aquela pessoa continua relatando aqueles sintomas, quer dizer, não é mais um sintoma de baby blues, você já descarta isso, você não propõe que possa ser. Percebe? Então, tá aí a questão entre você ter conhecimento nessa área e você não ter conhecimento nessa área. Ter conhecimento nessa área, você consegue levantar a hipótese que pode ser um baby blues ou descartar a hipótese que pode ser um baby blues. E para quem não conhece, nem levanta a hipótese, porque nem sabe que isso existe, por exemplo. E pode acabar atendendo uma mulher ali que nem precisaria, tá? De um atendimento por um tempo, ela só precisaria de um acolhimento. Então, existem isso. Mas o período perinatal não deveria ser um momento de felicidade, Rafaela? Porque você está falando aí, né? E eu tô achando um pouco estranho, porque para mim, né, o período perinatal ele deveria ser de alegria. Você está dizendo que existe tristeza, que existe sintomas de depressão, que existe baby blues, que existe transtorno de depressão, né? Quer dizer, as mulheres estão tristes no período pós-parto? Então, olha só, a cada 4 mulheres, uma estará apresentando sintomas, sim, de tristeza, de depressão perinatal, tá? Então, quando a gente vê que a cada 4 mulheres, uma está, a cada 8, 2 estão, a gente começa a perceber, né, que é um problema de saúde pública, que não é algo assim, tipo, vamos ver se a gente começa a ter profissional para atender essas questões ou não. É urgente que a gente tenha profissionais para atender. É urgente que a gente tenha profissionais qualificados, capacitados e que se sintam seguros para atender essa demanda. Por isso, o profissional não pode se basear no conhecimento do senso comum para atender as questões emocionais da perinatalidade, mas precisa sim ter conhecimento científico. Porque se eu vou atender essas questões baseadas na minha história de vida, se eu vou atender essas questões baseadas em crenças, a cliente está sofrendo
graves e sérios riscos, né? De ter um agravo aí do problema da sua saúde mental, porque o profissional não está preparado para cuidar dessas questões. Então, por isso que a gente precisa de mais profissionais qualificados aí, tá? Que possam saber identificar todas essas diferenças. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.